O Eliseu da Telerge mandou aqui, ó. Salve, salve família. Ricardo, a coerência e imparcialidade dos seus comentários nos permite ter acesso a um conteúdo diferenciado. Deve ser um privilégio ser o seu aluno. Pode falar um pouco sobre a diferença dos regimes fascistas e comunistas? Você concorda que os dois convergem mais do que divergem? Novamente, né? Tema sensível aí. Faz o L. Primeiramente, obrigado, tá? Pelos elogios. Uhum. Você viu que ele deu uma elogiada pra depois, né? Isso, malandramente. Esse moleque é malandro. Ele não é a primeira vez, não. Mas, eu acho que assim, como objetivo, os regimes eles são bem diferentes, né? O comunismo, ele não tem como objetivo a formação de um Estado totalitário. O comunismo seria o estágio final de um modelo de sociedade onde não há Estado, inclusive, tá? O Marx, quando ele pensou, né, nessa sociedade, de novo, não sou especialista em socialismo científico, tá? Mas quando o Marx ele pensou no comunismo, né, nessa sociedade, você tem um modelo capitalista, você vai ter uma transição para uma ditadura do proletariado, que aí sim é o socialismo, talvez o que ele queria dizer que era mais convergente com o fascismo, tá? Para depois, no fim, chegar no comunismo, que era uma sociedade sem Estado. A gente nunca chegou no modelo de sociedade comunista. O máximo que a gente conseguiu avançar foi para uma sociedade socialista. Cada um com o seu estilo, né? O maoísmo, o stalinismo e por aí vai, tá? Eu acho que, assim, como teoria, a sociedade, o socialismo ele não prega a eliminação de etnias, essas coisas. Claro, como modelo político, muitas vezes os governos eles se utilizaram do socialismo para fazer isso. Mas não que o socialismo pregue isso na sua teoria. Diferente do fascismo, né? O fascismo, ele, ainda mais algumas vertentes, como por exemplo o nazismo, né? Que decorre aí ele já tinha na sua base teórica essa premissa de eliminação de algumas etnias e tal. No final das contas, a gente está falando, principalmente enquanto o marxismo está no modelo socialista, de dois governos totalitários, dois governos que praticam uma ditadura. O socialismo fala que é a ditadura do proletariado, mas é um governo ditatorial. Então, na prática, muitas vezes eles se utilizaram para tomar medidas complicadas, vamos colocar assim. Na prática, eles acabam sendo... tem efeitos parecidos na sociedade. Depende, acho que assim, o fascismo, na prática e na teoria, ele vai acabar num caminho ruim. Tá. No socialismo, a teoria, se bem aplicada, em tese não acabaria nesse sentido ruim. Mas na prática, é o que aconteceu toda vez, não é? A gente teve, por exemplo, no modelo de União Soviética, realmente, né, a perseguição de vários povos. Na China, por exemplo, né, hoje, a China não é exatamente um socialismo. Mas é por isso que eu falo, é difícil você fazer uma comparação, Igor, porque a gente não está acostumado com esse modelo de governo. Se você pergunta para um chinês, ele vai falar que a China é muito mais democrática que o Brasil, por exemplo. Por quê? Porque o chinês, ele acredita, pelo menos parte dos chineses, claro que é uma sociedade, né, existem pensamentos. Você sabe como que faz para ser, sei lá, quero ser presidente da China? Você não, né? Mas um chinês. Seria possível um chinês ser presidente da China? Como que ele faria? Como que ele faria? Ele tem que, desde pequeno, ter interesse pela política. Aí ele vai fazer uma prova, fazer um monte de treinamento para entrar, por exemplo, em alguns partidos locais que existem. Existem várias províncias na China. A China não é um único partido. Existem outros partidos na China. É que todos esses partidos são submetidos ao PCC, que é o Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista Chinês é o único que tem caráter nacional. Mas existem alguns partidos locais. Aí quando você começa a se interessar por política, aí você vai prestar uma prova para saber se você tem aptidão para entrar no Partido Comunista Chinês. Hoje, se eu não me engano, o Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de filiados, algo do gênero, tá? Aí você pode ser só um contribuinte ali com ideias, tudo tal, ou você pode se interessar e seguir a carreira mesmo na vida política. Aí você vai fazendo curso, você vai se aperfeiçoando, vai aprendendo a filosofia, a sociologia, a história, enfim, da China, até você conseguir cargos menores. Aí você consegue cargos menores, aí em tese, a China inclusive fala isso, tá? Ela fala que é um modelo meritocrático. De acordo com o seu bom desempenho em instâncias menores de poder, você vai subindo até no futuro, talvez, chegar como presidente. É claro que apresenta muitos problemas, que nem eu falei, eu não estou defendendo isso. Eu sou muito mais o nosso modelo de democracia liberal ocidental do que o modelo chinês. Mas os chineses, parte deles consideram isso como mais democrático. Eles falam assim, sabe o que não é democrático? A gente tem, por exemplo, o Brasil, um cara que nunca teve experiência política, mas o cara ficou famosinho porque fez não sei o que lá. Esse cara vai ser o deputado, esse cara nunca entendeu política, não sabe o que é a história do Brasil.
esse cara vai ser o prefeito, esse cara vai ser o governador. Esse cara conseguiu se eleger porque ele tem lobby de determinada montadora, enfim, e esse cara vai ser presidente. Aqui na China não. Para o cara ser presidente, ele tem que passar por todos esses anos de estudo, ele tem que entender o que é o Partido Comunista Chinês, ele tem que entender como funciona a China, a história da China, e entender o nosso plano de governo em longo prazo. De novo, prefiro o nosso modelo, porque a gente sabe, né? É meritocracia? Muito possivelmente deve ter aquela indicaçãozinha ali, né? O cara aqui já... esse cara aqui, acho que ele foi melhor do que esse. Não, e exclui na base também, né? Esse modelo aí. Assim, eu entendo que o cara que chega lá, teoricamente, ele chega muito mais preparado, mas ele também chega muito mais preparado só para perpetuar o que já existe também, né? Sim, o cara ele é formado para ser um militante do Partido Comunista Chinês. Mas eles alegam que... Não sou especialista, de novo, tá, em política da China, mas eles alegam que existem divergências políticas, inclusive dentro do PCC. Por exemplo, você tem uma parte da China que é aquela parte mais capitalista, uma sociedade mais... O litoral chinês, né, que a gente chama de zona econômica especial, que eles pregam um modelo mais de liberalismo, econômico pelo menos, né, de crescimento econômico, enfim. Quando você pega a parte mais interna da China, a região do Xinjiang, a região do Tibete, ou então as porções mais rurais da China... É um pensamento um pouco mais de redução da desigualdade social. Então, eles alegam que mesmo dentro do Partido Comunista Chinês, existem divergências de pensamento. Não é uma única forma. É muito difícil ter acesso a isso, por quê? Porque as informações são muito fechadas, né? Isso eu tô falando, porque como me interessa bastante por isso, eu fui ver vídeo de gente que fala, mas por que o cara tá defendendo o modelo chinês, né? Essa é a justificativa que a galera utiliza, que o cara é formado e ele entende a história e existem divergências políticas. Eu ainda assim prefiro o nosso modelo de democracia liberal ocidental, mesmo com todos os problemas.